Olá, alunos, espero encontrar todos vocês bem. Vamos aqui na nossa temática de Sociologia dar continuidade ao estudo sobre os movimentos sociais, e onde nós vamos destacar os aspectos históricos, como esses movimentos eles vêm se estruturando no Brasil e no mundo, né, e a sua atuação nos dias de hoje. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês se dá justamente a partir desse questionamento: o papel dos movimentos sociais na transformação política e na ampliação dos direitos de cidadania da população. Sem medo de errar, que nós destacamos a importância que os movimentos sociais têm para os ganhos dentro dos contextos sociais, né? Isso nos mais diversos setores. Então, os movimentos sociais têm participação ativa e efetiva nas transformações que ocorrem no Brasil, sobretudo a partir do século XX, né? É, e de maneira especial, ali a partir dos anos 30, né, do século 20, onde nós vamos observar que as demandas sociais elas vão ganhar contornos diferentes e a sociedade ela vai passar, evidentemente, a lutar, né, num primeiro momento de maneira mais contida, mas no segundo momento com expressões mais relevantes pela questão dos direitos. Então, a gente inicia do ponto de vista histórico, fazendo essa cronologia, né, observando alguns marcos aí na história, tanto do mundo quanto do Brasil. Começamos pela Revolução Francesa lá de 1789. Depois, aqui no Brasil, nós temos a luta pelo fim da escravidão, é um marco também, né, que gera todo um aspecto que vinha se desenrolando no Brasil desde o início do período colonial. Em 37, a fundação da União Nacional dos Estudantes. Grupo esse, né, esse segmento social, que vai ter uma relevância muito importante em todos os contextos históricos do Brasil desde então. Em 64, nós temos aí o golpe militar, que enfraquece esses movimentos sociais e que acaba perseguindo as principais lideranças desses movimentos sociais. Em 68, nós vamos observar, né, a partir da França, movimentos que questionam o sistema capitalista e que buscam dar visibilidade a outros aspectos que precisam ser também observados pela sociedade como um todo, como a questão ambiental, como a questão da liberdade sexual, a melhoria no sistema educacional, dando, né, uma transformação para esses mesmos sistemas. Enfim, o mundo ele é sacudido a partir de 1968. Em 79, no Brasil, nós temos aí a promulgação da Lei de Anistia, que começa a restabelecer o processo de redemocratização no nosso país. Em 84, a campanha das diretas já, exigindo-se, né, eleições diretas para presidente da República. Em 85, nós temos o fim do regime militar, um marco também dentro desse período de redemocratização nacional. Em 92, né, logo ali, né, quase que muito recente, a gente tem o processo de impeachment do presidente Collor, sendo que nesse processo a participação do movimento estudantil é fundamental, né, para que os desenhos e os contornos que são elaborados por esse processo, né, tivessem um marco dentro da história recente do nosso país. Em 99, o início das lutas ou dos movimentos anti-globalização, que vão dar origem, né, em 2001, ao primeiro Fórum Social Mundial. Esse fórum, um contraponto, né, ao Fórum Econômico que ocorre todos os anos em Davos, e que apresenta, dentro da agenda mundial, uma perspectiva de uma economia sustentável, né, preocupada com os aspectos ambientais, preocupada com os mais pobres, né, com toda a estrutura social daqueles grupos que são mais vulneráveis. Em 2011, nós temos um movimento chamado Ocupa Wall Street, que vai denunciar, né, o poder das grandes corporações e dos bancos dentro, né, desse processo de exercício democrático, de também tomada de decisões e de conquista e manutenção de poder. E no Brasil, em 2013, os movimentos aí que se iniciam, também mais uma vez com os estudantes,
o movimento Passe Livre, buscando, né, a redução e a melhoria do transporte público, e acaba aí também se direcionando também críticas, né, às construções dos estádios para a Copa do Mundo, enquanto outros setores da sociedade brasileira, como educação, infraestrutura, segurança, saúde, ainda passam por situações delicadas. Bem, dentro dos movimentos sociais, e aí a gente vai entender esses movimentos sociais como um fenômeno histórico, nós vamos observar que entre 1950 e 1960, esses movimentos eles são bem estruturados do ponto de vista das suas bandeiras de luta, né? Ou seja, nós temos um movimento que luta, né, pelas questões rurais, nós vamos ter um movimento que luta pelas questões, por exemplo, ligadas aos movimentos de educação, nós vamos ter movimentos que lutam pela emancipação feminina, então nós vamos ter pontos específicos de mudanças sociais. Vamos observar que esses movimentos eles vão ser, na maioria dos casos, né, encarados, entendidos como fontes de desordem, né, como causadores de conflitos, né, de instigadores de revoltas, de revoluções, e vão acabar ganhando, né, termos pejorativos que vão associar os movimentos sociais a realidades anormais dentro dos contextos e perigosos, né, ou seja, nocivos para aquilo que a gente entende por ordem social. É importante também destacar que, nesse período, né, os movimentos sociais eles são criminalizados, eles são marginalizados, justamente porque eles colocam em discussão o poder que a elite nacional brasileira possui, né? O poder político, o poder econômico, né? A grande desigualdade que assola o nosso país desde que o Brasil é Brasil, e a má distribuição das riquezas que são geradas como um todo. E, como resposta, essa mesma elite acaba taxando com adjetivos como preguiçoso aquelas pessoas que acabam levantando a voz para lutar por seus direitos. E, nesse caso, por eles serem agitadores, eles precisam ser contidos e reprimidos. Ainda dentro desse aspecto dos movimentos sociais como fenômenos históricos, nós vamos observar algumas visões, como a visão de Parsons, que destaca que qualquer tipo de greve, manifestação ou protesto acaba perturbando o bom funcionamento e o equilíbrio da sociedade. Então, observemos, não é, que existem discursos, não é, que apontam os movimentos sociais como algo que deve ser combatido dentro da sociedade, não é, que deve ser a todo custo evitado, justamente porque pode acabar ocasionando um ônus, uma perda, né, para essa organização social. Uma outra perspectiva que nós podemos abordar, que é a perspectiva marxista, né, que diz que as classes, sobretudo a classe trabalhadora, ela precisa analisar, ela precisa compreender a situação em que ela se encontra, justamente para que ela tenha consciência e lute pelos seus direitos, né? É preciso que, dentro do desenvolvimento do sistema capitalista, possa ser percebido, né, as injustiças e as desigualdades que esse sistema, em início, dizia que iria combater. Uma outra análise que a gente observa são as possibilidades de transformações da sociedade por meio, né, de reformas políticas e sociais, ou mesmo por meio de uma revolução. Os movimentos sociais também vão ter essa caricatura, né, vão observar esse ponto de vista, né, essa análise de que a sociedade ela carece, ela necessita dessas reformas, né, e se essas reformas elas não acontecem, é necessário que essa mesma sociedade ela se revolte e elabore todo esse processo. Vamos observar, né, a partir dos anos 60, a luta pelos direitos civis, né, aí a gente começa destacando o papel do movimento negro nos Estados Unidos, né, e depois as mobilizações, as revoltas estudantis na Europa, que vão ampliar, que vão aumentar o campo de atuação dos movimentos sociais, ou seja, que vão dar contornos novos às perspectivas que são construídas, né, para essa organização desses grupos que contestam essa hierarquia e essa organização social.
Entre 1970 e 1980, nós vamos observar, né, que os países sul-americanos eles vão lutar pelo retorno dos direitos. Há uma marca, né, de regimes ditatoriais na América Latina como um todo, e esses países vão começar, né, a ter o desejo de se libertar dessas situações repressivas, né, e opressivas que marcam as suas histórias recentes. E nos anos 90, os movimentos sociais eles passam a se apresentar de maneira difusa, né? Ou seja, eles se organizam em redes, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, onde as bandeiras de reivindicação, as lutas desses movimentos, elas vão ter tanto aspectos locais, não é, que são característicos, né, de determinados países, de determinadas regiões, como também vão ter contextos globais, né? Essa preocupação com o futuro do planeta, né, com a sustentabilidade do ambiente que é imprescindível para que a humanidade, né, o planeta como um todo consiga aí sobreviver. Ok? Bem, algumas características são importantes para a gente entender a estrutura dos movimentos sociais. E aí eu quero destacar inicialmente que esses movimentos sociais eles podem ser caracterizados pelo seu caráter de ação, né? Ou seja, para aquilo que eles são voltados, para que tipo de transformação eles se mobilizam, mas também que esses movimentos eles podem ter um caráter conservador, né? Para que determinadas conquistas elas sejam mantidas. Uma outra característica é que os movimentos sociais, sobretudo os mais recentes, né, agora do século XXI, eles não apresentam uma coordenação única, ou seja, uma liderança, né, mas nós colocamos as pluralidades. Hoje, através das redes sociais, é possível se convocar, né, com que as pessoas possam se reunir em torno de interesses comuns, sem que necessariamente alguém se intitule ou se autoproclame como sendo, né, a liderança, ou seja, o indivíduo que puxou aquela manifestação. E por conta disso, a gente vai observar que existem comportamentos diversos, né? Existem ideias e valores que vão entrar em choque ou, né, vão comungar de determinados aspectos e que vão acabar direcionando a atuação e a organização desses mesmos movimentos. Uma outra situação que também nós precisamos dar bastante atenção com relação aos movimentos sociais são as ações que eles desenvolvem em torno dos interesses e das necessidades dos grupos que eles representam. Agora, uma coisa importante, para que esses movimentos eles cheguem no seu objetivo, é preciso também que eles sejam reconhecidos, né, a partir das bandeiras de luta que eles encampam. Então, a criação de uma nova interação, de um novo relacionamento entre os movimentos sociais, vem a oferecer essa dinamicidade que caracteriza essas estruturas, sobretudo nos contextos mais atuais. Aliado a isso, nós vamos observar que os movimentos sociais, ora têm uma relação conflituosa, ora têm uma relação de parceria com o Estado. Afinal de contas, né, um dos objetivos dos movimentos sociais é justamente provocar no Estado, né, uma situação de revisão de determinados padrões, de determinadas estruturas, ou que estão precarizadas ou que faltam, né, de maneira plena, de maneira definitiva. Então, existem estados que são centralizadores e autoritários ou dominados por um grupo, por uma elite nacional, em que a tendência de conflito entre os movimentos sociais e o Estado, eles, né, aumentam, né, eles se acentuam. Agora, quando o Estado ele é mais aberto, né, às demandas da sociedade civil, essas situações de conflito, né, elas diminuem, elas não deixam de existir, elas diminuem, né? Até mesmo porque nesses estados mais democráticos é o próprio Estado que pode procurar os movimentos sociais para que essas melhorias elas aconteçam e para que as necessidades da população elas sejam contempladas, né, elas sejam sanadas. Podemos destacar quanto aos objetivos dos movimentos sociais, né, que eles podem ser ou de transformação ou de conservação.
movimentos revolucionários que tentam reorganizar a sociedade, né, ou que tentam transformar as leis para garantir, né, uma maneira mais legítima de atuação, dão esse aspecto de transformação. Né? Também nós vamos observar que existem movimentos reformistas que aceitam a estrutura e as instituições sociais como elas se encontram, né? Embora digam que é possível melhorá-las, mas, no entanto, esses setores eles não conseguem eliminar de maneira plena, digamos assim, os abusos que determinados setores eles acabam cometendo. Então, a gente também pode observar esses contextos dentro das características estruturais dos movimentos sociais. Bem, então nós vamos entender os movimentos sociais como tradicionais e como novos movimentos sociais. De uma maneira geral, nós vamos levar em conta alguns aspectos. Primeiro deles, os movimentos sociais são sistemas de organização, certo? Existe, né, por mínima que seja, uma pequena estrutura que faz com que esses movimentos eles se caracterizem. Embora hoje, né, esse aspecto da liderança não seja algo primordial para caracterizar o movimento social, mas existe um princípio de organização. Onde é que nós vamos nos encontrar? Quem pode levar um sistema, um aparelhamento de som? Quem pode produzir cartazes? Nós vamos desenvolver que pautas? Então, esses aspectos eles estão aí dentro dessa organização. Uma outra situação são as relações estabelecidas pelos seus integrantes. Né? São pontos que, por exemplo, vão favorecer que grupos sociais? Ou não, em vez da gente favorecer um grupo específico, nós vamos levar para a sociedade como um todo esse benefício, né? Essa luta como um todo. Depois, quais orientações nós vamos desenvolver? Né? Principalmente com relação às instituições sociais e às estruturas que precisam ser transformadas. Nós observamos hoje, por exemplo, a questão ambiental, né? Que tem trazido aí uma grande possibilidade de discussão para esses movimentos. Então, quais são as mudanças que nós precisamos gerar? Né? É só dizer que a floresta está pegando fogo, mas fazer com que a floresta não chegue a esse extremo. Né? É possível a partir de que ações? Né? Então, a gente pode observar isso dentro dos movimentos como um todo. Quando nós falamos dos movimentos mais tradicionais, nós vamos observar que eles têm como base a luta da classe trabalhadora. Melhores salários, melhores condições, né? Algo que talvez a geração de vocês não acompanhe, que é a questão da estabilidade no emprego, né? São lutas, são pautas que marcam os movimentos mais tradicionais. Existe uma organização vertical, rígida, né? E com estrutura hierárquica. Né? Tem o presidente, tem todo o organograma, o secretário, o tesoureiro, o conselho fiscal, né? Os movimentos sociais mais tradicionais têm essa estrutura. E os filiados, né? As pessoas que fazem parte do movimento como um todo. É importante frisar que os movimentos tradicionais eles têm uma forte luta contra o Estado, porque eles querem buscar transformar a estrutura econômica e social para tentar superar a situação de opressão. Um outro aspecto, né, que esses movimentos sociais têm a pretensão de assumir o controle do Estado ou então de transformar a estrutura do Estado. É tão tal que os movimentos tradicionais, sociais tradicionais, eles acabaram se transformando em partidos políticos, né, ou têm ligações com partidos políticos. E a questão das demandas, né, como a gente colocava, né, melhores salários, condições mais dignas de trabalho, redução da jornada de trabalho, estabilidade, luta por moradia, saneamento, transporte público, educação, combate às estruturas autoritárias do governo, enfim, são pautas que marcam os movimentos tradicionais. Já os movimentos sociais com características novas, eles têm um redirecionamento com relação àquilo que é central do ponto de vista das demandas. Ou seja, a necessidade hoje não é só econômica, mas é também a necessidade cultural, né? Tem até a letra de uma canção que diz que nós não precisamos apenas de comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, cultura e arte. Né? Ou seja, existem outros valores, né? Existem outras situações que precisam ser observadas e vivenciadas. Nós vamos observar que as relações são mais horizontais,
né, onde existe uma autonomia maior dos indivíduos que participam desses movimentos, a própria ausência de uma liderança específica e central já dá essa ideia, né, de que cada um é responsável pela ação que vai desenvolver e que o todo acaba desenvolvendo aquilo que é coletivo. Eles não deixam apenas nas mãos do Estado a responsabilidade para atender às suas reivindicações, né? Não sei se vocês já ouviram falar no chamado empreendedor social, né? Ou seja, aquele cara que despende, né, que se dispõe a ter um tempo para um projeto que ele vê como algo positivo, seja na comunidade onde ele existe, seja numa comunidade vizinha, ou seja, em situações onde a vulnerabilidade social ela se apresenta com mais veemência, né? E são projetos que não esperam que o Estado apoie, mas as próprias pessoas, as próprias, né, organizações não governamentais se mobilizam para que o maior número de pessoas nessas comunidades ou nesses grupos vulneráveis eles tenham acesso a essas demandas. Buscam transformar não só, né, os comportamentos, mas também os valores de diversos segmentos sociais e eles acabam identificados com os direitos das minorias. Aqui é interessante a gente chamar atenção para essa expressão minoria. Minoria não significa dizer que seja o menor número de pessoas, mas minoria no sentido da assistência que o poder público, né, dá a determinados grupos, né, como mulheres, negros, homossexuais, né, ao próprio meio ambiente, as expressões culturais. Então, por isso que a gente encara eles como minorias. Né? Não é porque eles representam uma parcela pequena da população, mas é uma parcela da população que, infelizmente, encontra-se desassistida. Bem, dentro dos movimentos sociais, nós vamos chamar a atenção para algumas lutas, e aqui a dos trabalhadores é uma das primeiras, porque os trabalhadores eles lutam pela questão dos direitos sociais. Né? Como é que a gente caracteriza os movimentos dos trabalhadores? São movimentos organizados que tentam despertar uma consciência coletiva e que têm objetivos políticos. Né? Aqui, quando a gente fala de objetivo político, não do ponto de vista político partidário, mas do ponto de vista da ação coletiva, né, do bem comum. O que não deixa, evidentemente, né, de se ter uma ligação, né, entre esses movimentos e os partidos políticos. Agora, é preciso que a gente amplie, né, essa noção de política, né, nós já até debatemos isso em assuntos anteriores esse ano, né, mas que a gente tem essa noção de que a política é muito mais do que a partidarização de determinadas ações. Na modernidade, né, existem as representações da luta social e da organização política por parte dos trabalhadores, né, que vão justamente contestar esse modelo capitalista de exploração. Por que a gente chama o modelo capitalista de exploração com relação aos trabalhadores? Justamente porque o ganho que se tem a partir da mão de obra que se vende não é suficiente para atender, né, às necessidades básicas desses mesmos trabalhadores. Então, é preciso que sempre se coloque em discussão, né? E hoje essa discussão ela está bem escondida porque o emprego ele está precarizado, né? Quando não há ausência do emprego, esse emprego, infelizmente, ele está cada vez mais produzindo um menor ganho, né, para os trabalhadores, e nesse sentido é preciso que se lute por esses direitos. Nós vamos observar que existe um embate, né, entre os trabalhadores, que são o proletariado, e os capitalistas, que são a burguesia, né, que marca aí toda a história. O Karl Marx, já no século XIX, apresenta, né, essa situação. É interessante a gente observar também que a convivência nas fábricas, nos bairros operários, as experiências cotidianas vivenciadas pelos trabalhadores acabaram produzindo uma solidariedade, né, e uma consciência de que existem interesses comuns e que o conflito de classes ele é necessário até mesmo para que a sociedade ela se desenvolva como tal. Outro aspecto determinante dos movimentos é a busca por transformação da estrutura social, ou seja, não adianta você ter
um bom salário se, por exemplo, aspectos básicos, né, como transporte, falta. Né? Às vezes o bom salário não significa dizer que você vai ter condição de ter um carro próprio, né, um transporte próprio. Não adianta também você ganhar bem, por exemplo, como acontece com os trabalhadores nos Estados Unidos, mas quando você adoece, você não ter condições de ter acesso à saúde, né? Porque a saúde pública nos Estados Unidos ela é muito básica, né? Ela não engloba, né, por exemplo, o que o SUS aqui no Brasil, sucateado do jeito que consegue suprir enquanto necessidades para a maioria da população. Existe um processo de interação entre trabalhadores capitalistas e Estado, né? Os trabalhadores vendem sua mão de obra, os capitalistas aí compram essa mão de obra e são donos dos insumos, e o Estado tenta mediar o conflito, né, entre esses sujeitos sociais antagônicos. O movimento dos trabalhadores ele é responsável pela conquista de muitos direitos trabalhistas, né? E por isso desempenha um papel importante dentro das disputas políticas e nas ações do próprio Estado, né? O que é significativo e salutar nós destacarmos. Bem, um outro movimento social importante é o movimento estudantil, ou seja, é necessário que a juventude assuma o seu papel dentro da construção da coletividade, né, da construção social. Então, o movimento estudantil ele é um movimento policlassista, onde os membros têm várias origens sociais, né, não são apenas filhos de trabalhadores, né, existe no movimento estudantil filho de empresário, filho parente banqueiro, enfim. Uma minoria, mas nós não podemos dizer que não tenham o seu papel, não tenham a sua força dentro desses movimentos. É interessante a gente observar no movimento estudantil que é um movimento de transitoriedade, né? Por isso existe uma renovação do protagonismo. As novas lideranças elas fazem se surgir dentro desses movimentos estudantis, elas ganham voz, elas ganham discurso dentro dos movimentos estudantis. Essa construção de uma consciência política ela também se dá a partir dessas relações, enfim. O movimento estudantil é uma espécie de preparação, né, para aqueles indivíduos que de fato querem ter um papel ativo dentro dos contextos sociais. É importante nós observarmos que o movimento estudantil ele ganha notoriedade a partir dos anos 60, primeiro lutando contra, né, a favor, perdão, da reforma do sistema educacional, e depois na sociedade lutando contra o regime ditatorial entre 1964 e 1985. Os estudantes são protagonistas na defesa da democracia, né, dos direitos humanos e da cidadania, isso é fato, né? Embora às vezes alguns sejam usados como massa de manobra por A ou B, mas é inegável, né, que muitos têm consciência do seu real papel dentro do aparato social do qual nós fazemos parte. E chegamos nos movimentos contemporâneos, né, as identidades com relação à questão dos direitos. Esses movimentos contemporâneos eles vão acabar abarcando as práticas sociais e não apenas o que orbita em torno do Estado, ou seja, chegar inclusive onde o Estado não consegue chegar. Né? Nós temos exemplos nas zonas de favela, né? Que carece, né, de infraestrutura, de segurança, mas que os movimentos sociais daquelas regiões conseguem levar um pouco, atenuar um pouco do sofrimento de jovens, de adolescentes, de pessoas idosas. Nós observamos, né, que os novos movimentos sociais eles tentam consolidar os direitos dos grupos minoritários. Né? Nós falamos também isso em slides anteriores. Eles vão acabar utilizando ações diretas e na mídia para ampliar o seu público. A internet hoje ela é esse campo, né, de mudança de valores, né, de tentativa de se buscar a reprodução de determinados preconceitos, de práticas discriminatórias, né, de situações opressivas. Né? E então, é como se as populações que antes não tinham voz e não poderiam nem ser vistas, né, elas ganhassem esse canal de busca por direitos básicos, né, de grandes contingentes da população. Observamos também a luta pela ampliação dos direitos no debate institucional, ou seja,
É preciso fortalecer a identidade desses movimentos, então é preciso que o Estado reconheça o poder de ação desses movimentos, não por uma necessidade do movimento em si, né, mas que a população como um todo veja, né, o poder de transformação que os movimentos sociais podem realizar nos mais variados contextos. Há uma crítica ao modelo econômico-cultural, né, e esse capitalismo tardio. O que é que a gente chama de capitalismo tardio? O desenvolvimento chega primeiro num lugar e quase nunca na maioria dos outros. Então, como é que a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade globalizada, onde as diferenças elas são tão acentuadas? E a questão da padronização produzida pelos meios de comunicação, né, é outra pauta que também é sempre posta em discussão pelos movimentos contemporâneos, né? Se você pegar, por exemplo, uma emissora de televisão, você observa que do jornal da madrugada até o jornal da meia-noite, a tônica são as mesmas notícias, ou seja, há uma massificação da informação. O que vai transformando aquela notícia ao longo do dia vai sendo acrescido na medida em que se quer trabalhar, né, a construção e o entendimento, né, daquela situação. E a questão da burocratização da vida cotidiana, né? Nós pagamos impostos altíssimos, é difícil nós termos acesso, né, a bens como saúde, educação, segurança de qualidade, né? Preciso sempre, a emprego, é preciso sempre que a gente tenha um QI, ou seja, quem indica você para alguma coisa, né? Não é só, às vezes, a sua preparação intelectual que te faz obter, né, sucesso, né, que te faz ter uma vida, aspas, né, mais confortável. E a questão hoje que está aí marcando e muito, né, principalmente nesse momento pandêmico, a insegurança no mundo do trabalho, né? Nós não sabemos como ficarão as relações, se os empregos vão diminuir, se quem hoje está empregado amanhã pode estar desempregado, como é que o Estado vai se comportar diante dessas situações. Aquelas pessoas que já vinham desempregadas, qual será o comportamento delas a partir, né, dessa situação, com todos os outros problemas, enfim. Né, essa insegurança ela é gritante, né? E ela vai ser bem mais, digamos assim, crítica, né, no que está por vir, ok? E aqui a gente ainda observa, né, alguns aspectos dos movimentos sociais que dizem respeito, né, essa rede de troca de informações de cooperação. Há uma tendência também da base social, né, e dos militantes de ir além das estruturas, ou seja, de produzir, né, um ativismo propositivo no ponto de vista do campo da estrutura social, uma emergência das dimensões de identidade, né, como acontece, por exemplo, hoje com o movimento feminista, o movimento negro e o movimento dos homoafetivos, as incorporações de aspectos íntimos individuais, né, da vida humana nas agências de ação e as alternativas e os canais convencionais de participação das democracias, né, como é o caso da imprensa, que hoje vive, infelizmente, uma crise de credibilidade, os próprios partidos políticos, as organizações sindicais, enfim, como é que os movimentos sociais, eles, digamos assim, se estruturam, se percebem, se fazem sentir dentro dessas novas situações. Beleza? Então, gente, era isso. Obrigado. Espero que esses slides, né, que são baseados aí na obra Sociologia em Movimento, do professor Afrânio Silva, né, contribuam aí com a aprendizagem de vocês. Um abraço a todos e bom estudo.